Shalom, shalom, pessoal. Mais um dia, o programa das mulheres. Estávamos sumida, mas estamos de volta, gente. Então, antes de começar essa live hoje, ativa o sininho, dê o seu like e compartilhe essa live. E seja membro também do nosso canal, para receber todas as lives que vão ter as programações do programa, tá bom? Eu sou a missionária Fabiana, sou aqui do MAIP, né? E vou estar entrevistando a nossa pastora Keila. Bom dia, Keila, tudo bem? Shalom. Shalom, shalom, Fabi, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor para todos. Bom dia, bem-vindo a mais uma live do Mulheres Virtuosas. Fique conosco. Como disse a Fabi, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa live. Nos ajude a divulgar esse trabalho, no nome de Jesus. Amém. Pastora, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bem, né? Um assunto bem que age muito nas igrejas, no casamento e por aí vai. Então, pastora, eu vou te pedir, vamos fazer uma oraçãozinha antes? Vamos. Amém? Vamos começar orando, porque é um assunto um pouco pesado, né? Espírito Santo, Pai, nós colocamos Senhor, essa live diante do Teu altar. Sim, Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, a cada uma de nós que está aqui, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Nos blinda pelo Teu Espírito, Pai. Envia os anjos de guerra do Senhor, aqueles que forem necessários, com as patentes necessárias, para pelejar ao nosso favor neste momento, neste ambiente. Pai, nós damos uma ordem agora, bata em retirada toda e qualquer retaliação, vinda do trono de Satanás contra as nossas vidas, as nossas casas, e que o Teu Espírito, Pai, ministre nos nossos corações, que o Teu Espírito ministre na vida de cada mulher no dia de hoje, trazendo, Senhor, o Teu quebrantamento, o Teu arrependimento, contrição de espírito. Pai, que cada uma de nós venha estar alinhada com o Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? Amém, pastora. Amém, no nome de Jesus. Então, hoje, como vocês estão vendo, o nosso tema é desmascarando o Leviatã na vida da mulher. Então, começando com esse assunto, pastora, quem é a entidade Leviatã? A entidade do Leviatã, ele está na Bíblia, né? Está lá no livro de Jó. É uma criatura marinha que o Eterno criou. Porém, teve uma entidade que se apropriou das características de Leviatã e tomou posse da identidade dela no mundo espiritual e se tornou uma das entidades bem como se fosse um principado, né? Sim. E Leviatã, ele se tornou a entidade do orgulho, da soberba. Então, é aquela entidade que trabalha na vida das pessoas com orgulho, com soberba no mundo espiritual, né? Tem várias características, mas a mais forte de Leviatã é essa, é o orgulho e a soberba. Então, vamos ter um assunto bem interessante hoje, gente. Sim. Continua aí ligadinho. É verdade que Leviatã age na vida da mulher por meio de um espírito crítico? É verdade, Fabi. Leviatã, ele age na vida da mulher de diversas formas, né? E essas formas nós vamos falar durante essa live. Então, Leviatã, ele age na vida das mulheres por meio de um espírito crítico. De que maneira? É aquela mulher que só sabe criticar. Sabe aquela mulher? E não é uma crítica construtiva, porque existe a crítica construtiva. É aquela mulher que critica tudo que a outra pessoa faz. Ela critica se ele não faz, está criticando porque não faz. Se faz, critica porque está fazendo, não é do jeito que ela achou que ele deveria fazer. Então tá errado, né? Então é essa mulher crítica, sabe aquela mulher muito crítica, critica tudo, critica a todos? É o espírito de Leviatã, a entidade de Leviatã trabalhando na vida dessa mulher. Você conhece uma mulher assim? Eu ia fazer que essa pergunta. Crítica? E você, pessoal que está aí nos assistindo, vocês conhecem alguém assim? Você é assim? Você é uma mulher que critica tudo?
Aquela mulher insatisfeita dentro de você que nada para você tá bom? Que tipo de mulher é você? Hoje nós vamos confrontar as raízes de orgulho de dentro de você, entendeu? Para que você seja uma mulher representada pelo Espírito Santo, não Leviatã. Que as pessoas olhem para você como uma mulher do Espírito Santo, não como uma mulher onde essa entidade ou outras entidades regem. Nós estamos falando de Leviatã porque é essa entidade que nós estamos falando aqui no dia de hoje. Mas que tipo de mulher é você? Quem rege a sua vida? É os frutos do Espírito Santo? Ou é Leviatã? Você é uma mulher crítica? Olhe para dentro de você. Sabe qual é a maior dificuldade de uma mulher que é regida por Leviatã? Ó, Ela olhar para dentro dela mesma e saber que ela precisa mudar em tantas coisas, que ela é falha, que tem tantas coisas dentro dela que não está de acordo com a palavra. Por isso que ela se torna uma pessoa crítica, porque em vez dela olhar para ela mesma, ela começa a olhar cada defeito das pessoas do lado de fora e começa a criticar. Começa a criticar tudo ao redor dela. esse espírito assim me faz lembrar da mulher rixosa que fala na palavra, né? A pingadeira. Que nada tá bom. Isso daí faz parte. Faz Porque parte se nada do- tá bom, né, amadinha? Então, é complicado. Pastor, e Leviatã, ele influencia a mulher em preservar sua reputação para não confessar o pecado? Com certeza. É uma das características maiores, né? A mulher, como que é isso, pastora? Como que é, né? Como que ele influencia? A mulher, ela fica naquela, né? Ai, eu não posso falar isso aqui, porque o que que as pessoas vão pensar de mim? O que que elas vão falar? Eu tenho uma reputação a zelar, porque ela criou aquela casca de perfeição, ela criou aquele negócio assim de que ela é a perfeita, entendeu? Que ela não tem erros, que ela não tem pecado. E isso, Leviatã influencia ela cada vez mais e é uma pessoa muito difícil de tratar. Porque ela não vai querer reconhecer o erro dela por medo de perder a reputação dela. De perder uma reputação de uma santidade a qual é enrustida, é fake, uma reputação falsa, uma santidade falsa. Um dia, vou contar uma experiência. Eu posso falar experiência, né? Lógico. Um dia eu catei uma clínica e eu falei assim, o maior trono que essa pessoa vai ter que se render ao Leviatã. Porque quando eu fui tratar uma moça, ela já tinha se divorciado, tudo tal. Só que ela nunca tratou, ela se divorciou por quê? Porque o marido dela havia traído ela. Depois de um tempo, ela traiu o marido também. E aí eles acabaram se divorciando. Só que ninguém nunca soube que depois ela se vingou traindo ele. Quem ficou como traidor somente da história foi ele que começou. E aí, a vida dela não ia para frente. Eu fazendo o trabalho de cura de libertação, a vida dela não ia para frente. Eu falei para ela assim, olha só, sua vida é presa e amarrada, principalmente até nas finanças por causa disso aqui. Você tem que ligar para ele, pedir perdão. Não dá para conversar pessoalmente, liga, pede perdão, faz a sua parte. Confessa para ele. Porque se a tratativa, a libertação, queridos, é assim, ó. Se eu peco contra Deus, é meu dever pedir perdão para Deus. Porém, se eu peco contra o meu próximo, eu tenho que pedir perdão para Deus e para o meu próximo. Por exemplo, se eu trair o meu cônjuge, eu dobro o meu joelho, me arrependo, peço perdão para Deus. Mas depois eu tenho que pedir perdão para o meu próximo. Mas, pastora, eu já separei, não sei o que. Não importa. A porta do adultério você abriu. A maldição do adultério está indo sobre a sua vida, a sua casa. Porém, ela falou que era praticamente impossível ela pedir perdão para o ex dela. Pergunta por quê, Fabi? Por quê? Por que será?
pastora? Porque ela tinha um conceito com a família dele. A família, ela tinha aquela convivência, a família dele, por esses anos, já fazia alguns anos que eles já estavam divorciados, mais de 5, 6 anos, uma coisa assim. E eles tinham um conceito dela, que quem errou foi o filho, não foi ela. Entendeu? A Primor, quem errou foi ele mesmo. Ela Sim. deu troco. Depois, lá na frente, ela deu troco. Não foi assim, ele já traiu e ela traiu. Não. Ele foi traindo ela e lá na frente ela deu troco. Eu falei assim, não importa. Não, se ele te traiu, não te dá o direito de trair. Aí é questão de caráter. E aí, o que aconteceu? Ela falou que não ia, porque ela tinha amizade com ex-sogros, que eles tinham muita consideração por ela, porque ela foi uma boa esposa no período que eles estiveram casados, né? E aí ela não queria perder essa reputação. E isso ela não tratou o pecado, não tratou aquilo que ela tinha que tratar. Então, só que assim, vou te falar algo. Se você trata todas as outras coisas e não trata que talvez é esse que está prendendo a sua reputação, não adianta você ter tratado todos os outros, porque uma porta ficou aberta. E uma hora o inimigo vai entrar nessa porta, vai prender a sua vida, vai amarrar. E a vida dela estava presa e amarrada em dois quesitos. E eu falei para ela, não pode. Então, assim, isso daí é o quê? Raiz de Leviatã, que não deixa a pessoa confessar pecado para preservar a reputação dela, para ela ficar com aquele conceito de superioridade, porque é isso que Leviatã é. Ele quer ser superior a todos, ele não quer descer do pedestal, ele não quer se humilhar, ele não quer se quebrantar. Outra coisa também, por exemplo, não sei se está aqui, né? Eu acho que tem uma pergunta aqui. Mas vamos lá. Se não tiver, depois eu entro nessa questão de pessoas, né? Essas pessoas que não querem se humilhar e se quebrantar por conta do Leviatã que influencia a vida dela. Mas essa questão da reputação é muito forte. E eu já peguei algumas pessoas nesse sentido de não querer fazer certas coisas, porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que você está se quebrantando, que você quer mudar de vida, que você não aceita mais ficar da mesma forma, da mesma maneira. E como diz a palavra do Senhor, aquele que se humilha, eu tenho que me humilhar. Não é aquele que é humilhado. Essa palavra o pessoal prega ela muito distorcida. Verdade. Aquele que é humilhado será exaltado. Isso não existe na Bíblia. Aquele que se humilha, o Senhor o exalta. Se humilhar a si mesmo no nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, olha, shalom, shalom, quem está chegando. Valquíria, Rosângela, Marinalva, Viviane Souza, Simone, Suelen, Bruna, Sara, Ana Santos, Michele, Romanu, shalom, shalom, um beijo, bom dia para todas vocês. Compartilhe essa live, gente, compartilhe esse ensino do dia de hoje. Você que também tem alguma pergunta, pode se manifestar aqui. No decorrer do programa, nós estaremos respondendo perguntas mediante ao assunto, tá, gente? Não vamos sair do assunto. Compartilhe essa live, chama a gente para estar conosco aqui nessa manhã. Amém? Amém, gente. Pastora, e aquela mulher que quer que a última palavra seja dela? Isso está ligado também a Leviatã? Sim. Ela não aceita a opinião de mais ninguém. Ela quer que a última palavra seja dela. Isso é orgulho. Porque eu que tenho que finalizar tudo. Tá, vocês podem até dar a opinião de vocês, mas aqui vai valer, aqui é a minha. A de mais ninguém vai valer. A última palavra é a minha. Tem que fazer a minha vontade. Isso está no trono de Leviatã. Influência de Leviatã sobre a sua vida. Você é essa mulher que o marido nem... A última palavra tem que ser sua, não dele?
Não só no No casamento, mas casamento, no trabalho, no- na escola, sim, com né? certeza, nos Nos ambientes. ambientes. Nem o filho pode dar opinião, né? Ai, pastora, mas ele é meu filho. Onde que é? Mas às vezes o seu filho, ele tem uma ideia boa. É, Às vezes o seu filho vai enxergar algo que você talvez não enxergue. E aí, como que a gente faz? Entendeu? Então a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar atento a ouvir a voz do Senhor. Nem sempre a última palavra vai ser a nossa. não somos a dona da verdade sempre. Ministerialmente falando, às vezes você é um líder de ministério, a última palavra tem que ser sua? Não. Às vezes os seus liderados têm algo para compartilhar que vai ser mais edificante do que você mesmo. Verdade. Quantas vezes eu tô aqui na igreja, as meninas chegam em mim e falam, eita, pastora, eu não acho que é assim, eu escuto elas. E às vezes eu falo, é verdade, isso aqui eu vou ter que mudar mesmo. Não, é verdade, isso daqui não dá para ser mais da mesma forma. Entendeu? A gente tem que ter quebrantamento na nossa vida, humildade para ouvir, humildade para a nossa opinião muitas vezes não ser aceita. Às vezes até o que é correto que a gente está falando, né? Ou a gente deu até algo assim de bom para a pessoa, mas se a pessoa não quiser acatar, Às vezes nem ouve, né? nem ouve. A opinião dos outros, mas só tem a sua ideia fixa como verdade. E Sim. ponto, e não aceita mais nada. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida como mulher nessa live? Deus quer colocar o Espírito Santo dentro de você, os frutos dele. Ai, pastora, mas eu não tenho. Você pode até ter o Espírito Santo, mas tem questões na sua vida que você deixa Leviatã dominar. E o que Deus quer tirar é a raiz de Leviatã de dentro da sua vida, de dentro do seu coração, de dentro de você. Deus quer arrancar esse Leviatã de dentro de você e te chamar mais para ter os frutos dele, mais para ter a vivência dele. Eu conheço autoridades, mulheres que são autoridades, e elas não aceitam opinião de ninguém. Não, a minha palavra é essa, ponto e final. O que voga é a minha palavra, não é a sua. Tem gente que seja é até arrogante no falar, entendeu? Não é aquela pessoa. Sabe o que hoje o mundo está precisando, querida? O mundo não está precisando de uma empresária. O mundo não está precisando de uma mulher de sucesso de negócios. O mundo não está precisando de uma mulher altiva. A gente pode ser o que a gente quiser ser como mulher. Como mulher, nós temos a capacidade de fazer coisas que talvez os homens não vão fazer. Sim. Eu tenho essa ciência. Só que o mundo está precisando de mulheres femininas, mulheres dóceis, mulheres com a doçura do Espírito Santo. É o que está faltando hoje nesse mundo, as mulheres dóceis com o Espírito Santo. Amém. Mulheres calmas, mulheres que baixem a bola. Ai, pastora, a senhora está voltando lá para trás daquelas mulheres Amélia. Será? Não estou voltando lá Será atrás, não. que essas mulheres Amélias aí, elas estavam por baixo mesmo? Porque assim, quando você, nem sempre a sua altivez, você está dominando. Na verdade, uma pessoa muito altiva é uma pessoa que está com medo, que ela está, entendeu? Agora, a mulher que é mais tranquila, mais calma, ela está dominando a situação. Sim. Ela está dominando. Você parece que não, mas ela está. Olha só os comentários aqui, Fabi. A Adriana está dizendo assim, eu era assim, mas pela misericórdia de Deus, deu autorização para o Espírito Santo trabalhar em mim. E Deus está fazendo a obra. Amém. Glória a Deus. Glória Deixa a Deus. Deus continuar fazendo a obra em você. A Ana Santos, tô com vontade de fazer um corte desse ensinamento e mandar para minha liderança. Ai, gente, ai, é ai, isso ai, aí. gente. Aí
Romano está dizendo, as mulheres querem ter o mesmo direito que os homens, mas acabam humilhando o próprio marido. Verdade. Dentro disso eu tenho... Vou já entrar com uma Então, vamos lá. pergunta. Então, existem mulheres que elas criticam a posição de autoridade do marido. Isso é a ação do Leviatã também? Lógico que é. Elas oprimem a autoridade, o governo masculino. Isso é duas entidades, né? É Leviatã, porque é o orgulho dela, porque Sim. tem que fazer a vontade dela, e é o trono de Jezabel junto. E Quando aí elas... complicou, hein? dois tronos dois aí. tronos agindo Só que junto. hoje eu não vou falar do trono de Jezabel. O trono de Jezabel eu estou estudando. Eu sei sobre o trono de Jezabel, mas eu quero falar uma coisa assim mais detalhada. Sim. A live de Jezabel ela vai demorar, porque vai ser algo bem detalhado que eu quero esmiuçar aqui, porque as mulheres também precisam. Mas assim, criticam a posição de autoridade do cônjuge é Leviatã, porque elas querem tomar autoridade para si, porque elas querem ficar por cima. Elas não querem se humilhar. Se submeter. Não é se humilhar. Porque, assim, para algumas é se humilhar. Mas não é, na se verdade. Submeter não... ao marido é se humilhar. Né? Elas têm esse orgulho dentro delas. Eu não vou fazer isso. Meu marido não vai mandar em mim. Porque um dia, eu não sei o que o marido proibiu uma irmã de comprar algo. E ela falou assim, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Entenda o contexto, entenda o que eu estou falando, amém? Tá? Aí ela pegou, ficou brava com o marido, eu não sei o que o marido disse, mas eu acho que não era o momento de comprar tal coisa. E ela se ofendeu com aquilo, o orgulho, e falou assim, eu vou catar o meu dinheiro, eu vou fazer, bababá, bababá, bababá. Eu faço, eu aconteço. E aí ela veio se aconselhar e falou assim, pastora, e o meu orgulho próprio? Eu vou ficar engolindo sapo? Aí eu falei assim, orgulho próprio ou é demônio próprio? Porque o orgulho é Leviatã. Então você está com o demônio próprio. Não existe orgulho próprio, tá? Existe demônio próprio. Porque o orgulho vem do trono de Leviatã. Então, se você fala de orgulho próprio, você está internando Leviatã dentro de você. Você tem que entender o seu marido. Por que ele está dizendo não para você nessa questão? Por que ele está argumentando algo que você está fazendo? É coerente? Vai raciocinar, querida. É coerente? Você é gastona? Mas aí o marido não pode falar um não, que você já se levanta? Complicado. Não, porque não sei o quê. Eu sei que tem marido que é complicado financeiramente. Não estou falando desses maridos. Estou falando daquele marido coerente, que faz as coisas, que, né? Mas tem vezes que ele está mais apertado, ou ele está fazendo algum projeto, que também se deixar tem mulher, meu querido, que eu vou te falar. Ela, então, é aquela mulher que argumenta a autoridade do marido. Ela argumenta o tempo inteiro, não só do marido, né? Mas tem aqueles membros também que é orgulhoso e não quer também ficar debaixo de uma autoridade espiritual. Sim. Ela se acha muito. Sim, principalmente Entendeu? quando vem de fora, assim. Vem pessoas que já têm uma autoridade espiritual, que eu vejo isso, né? Eu vi em muitos lugares acontecer. Uma pessoa que já tem uma posição e vai para uma nova igreja, certo? Então, ela já vem com aquela autoridade e não se submete à autoridade Do local. Do ministério que ela está. Em que quis ficar debaixo daquela autoridade. Então, isso é complicado. É muito complicado isso, gente. Causa muito problema no ministério. Isso que eu vejo, e não só em vários ministérios eu já vi isso acontecer. Sim. Amém? Amém. Então, e aquela mulher que sempre quer ser servida? Tem alguma coisa a ver com o Leviatã? Lógico. É aquela mulher que ela só quer ser servida. As pessoas todas servem elas. Mas ela nunca é serva. Nunca é serva. Já viu essas pessoas? Já, muito. Que adora ser servida. Que as pessoas se derramem ao pé dela. Todo mundo tem que servir ela.
mas ela nunca serve ninguém, porque é orgulho. Porque se ela se coloca no lugar de servir, ela vai se sentir humilhada. Ela vai se sentir para baixo. Isso é o quê? Orgulho, Leviatã dentro de você. Filho, você se tornou cristão, o que você mais vai ter que fazer é servir. É igual a autoridade, sabe? A pessoa foi ungida, a pastora, ou sei lá, a quarta trindade, sei lá, hoje, né, tá complicado. E ela acha que todo mundo tem que servir ela. Já viu isso? Liderança, mulher, essas mulheres que só quer ser servida. Nossa, me tornei líder do círculo de oração. Aí ela quer que as irmãzinhas todinha do círculo sirva ela. Dentro de casa, ela não quer servir o marido. Ela quer que o marido sirva ela. Você já viu os casamentos de hoje? Como que tá os casamentos de hoje? Como que estão as mulheres de hoje? Campo de batalha. Eu acho que é uma competição acirrada de quem que manda mais. E é isso. Isso daí reflete na família As mulheres inteira. hoje querem subjugar os maridos, né? Fazer com que eles sirvam. Eles têm que fazer tudo, você já viu hoje? Mas elas têm que ser a princesa que não faz nada. Nada vezes nada. Se o marido pede um copo d'água para ela é um peso enorme pegar, encher o copo d'água e levar até o marido. Não estou falando... Gente, entenda o que eu estou falando. Estou falando aqui no conceito de orgulho, de Leviatã. Aquelas mulheres que não gostam de servir. Não gostam de servir ninguém. Não gostam de servir as pessoas. Elas gostam de ser servidas. Elas acham que servindo, se elas servir, elas estão sendo humilhadas. Então, isso daí é trono de Leviatã de dentro de você. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer quando a gente vem para o ministério é servir. Eu sou uma pastora, gente. Eu mais sirvo do que sou servida. As meninas da igreja aqui, se você for falar com as minhas obreiras, você vai falar... Pergunta para as minhas obreiras quando vocês vierem aqui na igreja. Quem é que mais serviu? Agora que elas estão me servindo, que elas mandam eu ficar sentada. Né? Elas falam assim, pastora, vai sossegar. Agora que elas mandam eu ficar sentada. Mas eu mais servi do que fui servida no ministério. Porque eu tenho entendimento de que eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Quando Cristo veio nessa terra, ele serviu a todos os discípulos dele. E ele deixou o exemplo com os discípulos dele, ficou assim, né? Ficaram maravilhados, que foi lavar os pés de cada um. Então, Jesus ele veio mais para servir. E se você se tornou uma liderança, se você se tornou alguém de posicionamento, uma mulher com posição, você fique sabendo, amada, não é para você se vangloriar, não é para você pisar na cabeça de ninguém e não é para você ser servida. Você tem que ter o conceito que você mais vai servir do que ser servida. Não é mandar em ninguém. Aqui na igreja eu não mando em ninguém. Não mando. Se você quiser perguntar para as minhas amadinhas, qual foi o dia que eu impus algo, que eu mandei elas fazer de mandar? Não mando em ninguém. Eu dou o exemplo como liderança. Eu vou lá e eu sirvo. E elas vão me ajudando a servir junto. Nós fazemos a obra de Deus juntas. É assim que o reino de Deus funciona. Como liderança, eu tenho que dar o exemplo. E você, como mulher, dentro da tua casa, deu exemplo para os seus filhos. Deu exemplo de servir as pessoas. Por isso que existe hoje crianças que não querem fazer nada. Porque a mãe não dá o exemplo, ela quer ser servida, não sei o quê, lá, faz tudo. Não, você tem que ensinar o seu filho também a servir. Servir quem quer que seja, não importa. Visita, pessoas de fora, familiar. Principalmente, honrar os mais velhos, servir os mais velhos. Entendeu? Sim. Pastor, e aquela mulher que só sabe se vangloriar? Também tem a ver com esse trono? Lógico, ela é orgulhosa, né? Ela é orgulhosa. Mulher que se vangloria, ela é a tal.
Você já viu aquelas mulheres que falam, não, porque eu sou assim. Não, porque eu fiz isso, você viu? Ficou legal? Fica mostrando Fica o que mostrando o faz. que faz, porque ela quer ser elogiada, porque ela quer a glória para si. Isso é trono de Leviatã. Não que alguém não possa te elogiar, querido. Você vai falar, amém, glória a Deus. Amada, eu tentei fazer o meu melhor. Seja humilde. Bem que eu tentei, né? Que bom que deu certo o que eu tentei fazer. O que me propus a fazer deu certo. Mas aquela pessoa que se vangloria a si mesmo. Você tá vendo? Olha, eu fiz tal coisa. Ah, nossa! Fabi, eu fiz uma clínica, ó, que eu expulsei o demônio de lá. Já de ver o demônio que eu expulsei na clínica. Alguém se identifica com isso, gente? Vai falando aí. Shalom, shalom, Shalom. vocês que estão Ou aí. conhece alguém, As né? mulheres tá tudo quietinha hoje, É. olha só. Porque tá indo de confronto a você. Tá examinando? Você se vangloria daquilo que você faz, daquilo que o Senhor te dá. Não, olha só, eu fui cantar hoje, mas eu cantei que eu arrebentei. Nessa. Eu preguei hoje de uma forma assim, Jesus amado. Pastora, olha, meu marido tem que dar glória a Deus pela mulher que ele tem, porque eu sou uma mulher que ele tem que, ó, levantar a mão para o céu e dar graças a Deus. E você já deu graças a Deus pelo marido que você tem, para ele te suportar? Porque, olha, vou te falar, se você é desse jeito, coitado ele para te suportar. Coitado dele para carregar tanta soberba dentro de você. E ele tem que orar muito para Deus te mudar, o Espírito Santo te mudar. Né? Né, amadinha? Eu falo, né, amadinha? É. Olha, amados, uma das coisas que eu mais gosto de pregar, as meninas sabem aqui, é quebrantamento, arrependimento, contrição de espírito. Sabe por quê? Porque é uma palavra que eu vivo quase todos os dias. Eu tenho que me quebrantar todos os dias. Eu tenho que me derramar todos os dias na presença do Senhor, para que o Espírito Santo fique dentro de mim, para que eu não me ensoberbeça, para que o orgulho não esteja no meu coração, para que os tronos de Leviatã, o trono de Jezabel, o trono de Beelzebu não me influencie, não fique dentro de mim. Então, quando eu vou pregar na igreja, a palavra primeiro é para mim. Eu falo, Jesus amado, me ajuda, porque eu estou precisando muito de mudar. Eu preciso cada dia mais me derramar na presença do Senhor. Porque se eu deixar a minha carne dominar, queridos, se eu deixar a velha natureza pecaminosa dentro de mim, por um dia sequer, eu faço um estrago no reino. Verdade. Entendeu? Eu estrago todinho o reino. As ovelhas que não são minhas, eu machuco. Então, todos os dias, como liderança, eu tenho que estar debaixo da potente mão do Eterno, me humilhando, me quebrantando, me arrependendo. Então, não se vanglorie daquilo que Deus te deu. Não se vanglorie dos dons que Deus te deu. Não se vanglorie daquilo que você sabe fazer melhor do que das outras mulheres. Não se vanglorie se você é um pouco mais sábia que as outras. Não se vanglorie porque seus filhos são melhor do que os outros. Dê glória a Deus e fala, é difícil. É pela graça de Deus que eu consigo fazer tal coisa. Porque se não fosse pela ajuda do Espírito Santo, você estaria aqui. Tudo o que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conseguimos fazer é para a honra e glória do nome de Jesus. A Ele seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Mas não fale isso também com um orgulho enrustido dentro de você. Porque tem muita mulher que tem um orgulho enrustido. Ela fala, não, mas eu sou assim para a honra e glória de Jesus. Mas dentro dela, se a pessoa elogiar, ela tá pedindo mais. Sim. Tá pedindo mais. Tá pedindo mais. Não, é daqui, ó, é de dentro para fora. Que isso seja genuíno e verdadeiro desde a raiz.
Então, descarte esse trono de Leviatã de dentro de você. Pare de se vangloriar de tudo aquilo que você faz, de tudo aquilo que você fala, de tudo aquilo que dá certo na sua vida. Se deu certo, foi porque Deus quis que desse certo. Porque se Deus quisesse te podar, Ele te podaria. Pastora, então, essa mulher que é regida por Leviatã é aquela também que nunca pede perdão e que nunca libera perdão, que tem essa dificuldade. Fala um pouco sobre isso. Conhece alguém? Conheço bastante. Bastante. Aí você fala, né? Não, a pessoa é quietinha, ela não explode, né? Porque às vezes não é aquela pessoa de bater boca, não é aquela pessoa, né? Que tem aquelas mulheres que explodem. Puf! Não pede perdão, mas ela explode. Né? Não, às vezes é aquela mulher que é quietinha, ela não explode, ela fica no posicionamento assim, mas ela não tem coragem de pedir perdão. Ela não pede. É dura de coração. Aí você fala assim, libera perdão. Mas eu não fiquei magoada. Não fiquei chateada. Não, imagina. Não ficou nada no meu coração. Só que ficou, querida. Se houve uma situação que te trouxe um certo desconforto naquele momento, quem é que não vai ficar chateado com uma situação constrangedora de desconforto? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tô bem, não tenho nada. E a vida da pessoa fica presa, né? Isso é orgulho, ela não explodiu, ela não bateu boca, ela ficou caladinha na dela. Silêncio não quer dizer humildade, tá? Silêncio, porque eu conheço gente que é explosiva, que fala pelos cotovelos, que explode, briga, mas é uma pessoa quebrantada e humilde. Silêncio não quer dizer quebrantamento. Se uma pessoa quieta, não quer dizer uma pessoa humilde. Vocês têm que entender isso. E porque tem muita gente que confunde, entendeu? Uma pessoa quieta com uma pessoa humilde. E não é. Às vezes o orgulho está ali. Por que você não pede perdão? Por que você não assume que você ficou chateada? Que aquilo te ofendeu? Não me ofendeu, não. Mentira, para de mentir. Te ofendeu, sim. E você não ficou fala. chateada. Não, mas aí a pessoa se intitula numa maturidade assim que nem Jesus teve, Talvez né? por não discutir, acha que está Às vezes a sendo pessoa humilde. acha que por causa de... É, isso mesmo. Acho que porque a pessoa não discutiu, acha que ela é a maturidade dela é nível hard. É. Mentira, amado. Isso é mentira, engano no teu coração. É trono de Leviatã. É orgulho, porque não consegue nem admitir para si mesma que ficou chateado com a situação. Não consegue liberar perdão e não consegue pedir perdão. Aí você fala assim para a pessoa, vai pedir perdão, vai tratar essa situação. Mas eu não fiz nada. Como que eu vou pedir perdão se não fui eu que provoquei? Às vezes não foi você que provocou. Realmente. Às vezes foi a outra pessoa, foi a situação do momento que saiu fora do controle. Só que na palavra diz que nós somos a luz do mundo. Se possível for, se depender de vós, tende paz com todos. Essa é a palavra de Deus. E tem coisas que para destronar Leviatã de dentro de nós, Deus vai falar, vai lá e pede perdão para fulana que ficou chateada com você. Mas a culpa não foi minha, não importa. A palavra de Deus diz assim, se te lembrares que alguém tem algo contra ti, vai lá, trata primeiro e depois oferta. Deus não vai receber suas ofertas? Sim. Deus não vai receber suas ofertas, que dirá as suas orações. Tem muita gente que vai lá ofertar e não tá falando com o irmão, gente, na igreja. Onde já Isso se não viu. pode acontecer. Você não está falando com o irmão na igreja. Isso é grave, isso é Leviatã. Uhum. Quantas vezes eu tive que pedir perdão e não fui eu
que provoquei. Por quê? Eu quero ser liberta. Eu não quero a minha vida presa. Eu já tive a minha vida presa há muito tempo. E quando eu descobri essas coisas, eu tomei posse. E agora, tudo que acontece, alguém faz alguma coisa contra mim, eu vou lá, me perdoa, o que que eu te fiz? Se eu te magoei, me perdoa, entendeu? Gente, não deixe o orgulho tirar as bênçãos, porque ele tira todas as suas bênçãos. Tira mesmo. Né, pastora? Às vezes Deus quer abençoar a pessoa de uma forma extraordinária. E a benção não chega da maneira que tem que chegar por causa do orgulho. Porque você não consegue nem admitir que está com mágoa. Sim. Que não consegue nem admitir que aquilo te machucou. Às vezes não foi mágoa, mas se você se entristeceu com algo e você não consegue admitir nem que aquilo te deixou triste. Isso é orgulho, amada. Não, eu sou, né? A pastora de Deus, que nada vai me atingir, que aquilo não vai me entristecer. Às vezes Mentira! Mentira! Dentro disso, né, pastora? Aconteceu tantas coisas aqui dentro da igreja, me entristeceu sim. E eu falo para minhas obreiras, me entristeceu, me deixou triste. Sim. Só que eu, como uma mulher de Deus, eu vou diante do altar do Senhor e eu falo, Jesus, olha só. Na tua palavra diz que eu não posso ficar com meu coração triste. Então eu libero perdão por conta disso. Se eu tiver que pedir perdão, Senhor, eu vou lá pedir, não tenho problema de pedir perdão. Mesmo que não fui eu que errei, eu não tenho esse problema, eu quero eu quero que a minha vida seja livre. Nossa vida tem que ser livre. E tem gente que tem essa dificuldade, não pede perdão, não libera perdão e nem admite que ficou magoado, não admite que precisa de pedir perdão e fica naquela pose. Não precisa, não, imagina, não tem, não, tá de boa, não tem problema não. Lógico que tá cheio de problema. Isso aí é Leviatã na sua vida, porque você não consegue nem admitir aquilo que você precisa mudar, tratar. Você não consegue admitir que você ficou chateado com uma situação. Você não consegue admitir que você tem que pedir perdão, que você tem que liberar perdão. Você não consegue abraçar o seu irmão que ficou chateado com você por alguma atitude de alguém. E se alguém falou algo pro irmão que feriu ele e ele te vinculou aquilo e ficou chateado com você, você nem tá sabendo? Você não vai lá tratar? Você não vai lá esclarecer com seu irmão? Não estou falando para arrumar briga, eu estou falando de perdão aqui. Perdão. Nós temos que perdoar. Nós temos que liberar perdão. Na palavra de Deus diz assim, se você não perdoar, quem disse? Você acha que Deus vai te perdoar? Não. Eu vejo um monte de gente indo de tobogã para o inferno por causa do trono de Leviatã na vida dela, sim, por causa de falta de perdão. Você acha o quê? Da mesma forma que um adúltero não vai para o reino dos céus, de outros pecados que você acha tão grotesco, a falta de perdão também, você vai para o inferno. É que nem aquela pessoa, tem gente que, por ter uma posição, pastor, bispo, apóstolo, não importa. Ele tem dificuldade de pedir perdão achando que ele vai se humilhar. Que ele sempre tem que ser certo. Isso também é uma questão de Leviatã. E aí diz aquela palavra, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor vai falar, não vos conheço. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Amém? Amém. Vamos lá, Fabi. Então, esse tipo de mulher também que tem dificuldade de ser corrigida. Nunca aceita ser corrigida, pastora. É trono de Leviatã. Se alguém vai te corrigir, você fica como? Beiçuda. Nossa, imagina, não sou assim. Às vezes você nem está se enxergando. O trono de Leviatã não deixa você se enxergar da forma que você é realmente. E aí, às vezes, alguém vai chegar, vai te corrigir. Olha, amado, isso aqui está errado. Você precisa corrigir isso na sua vida. Você não pode ser assim. Imagina, pastor falou besteira. Pastora falou besteira. Não, fulano falou besteira. Não sou assim, não. Trono de Leviatã. Vai corrigir, amado? Isso aqui que você está fazendo é errado. Trono de Leviatã. Pessoas não conseguem ser corrigidas. É trono de Leviatã. Sabe, Fabi, eu lutei muito contra o trono de Leviatã.
Porque na minha parentela, vou te falar, é um dos tronos mais levantados lá. Orgulho. Quando eu casei com o pastor Rogério, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu era muito fácil de liberar perdão. Muito, muito fácil, né? Mas eu tinha dificuldade de pedir perdão. E quando ele falava para mim que algo estava errado em mim, que eu não poderia agir daquele jeito, aquilo para mim era uma ofensa. Parecia que ele estava me ofendendo. E no começo que a gente casou, e o pastor Rogério é assim, né? Você conhece. Conta aí como ele é. Ele tem que falar. Ele fala mesmo, ele confronta mesmo. Que tiver que confrontar, ele corrige. Não porque ele não gosta, porque ele ama. E ele conhece bem, né, como o inimigo age, o conhecimento dele. E ele sabe que isso vai prender a pessoa. Então ele confronta mesmo. Ele deixa Deus usar mesmo. E aí, amados, às vezes ele falava assim para mim, você tá errada. Nossa! Às vezes ele falava para mim, você tá errada. Mesmo eu sendo calma, porque eu sempre fui calma, paciente, tranquila. E eu falava assim, gente, eu não acredito que ele tá falando isso para mim. Não acredito, na moda cara de pau assim. Por quê? Porque nunca ninguém tinha sido sincero comigo. Eu estava acostumada as pessoas a falarem mal de mim por detrás. Mas não na minha frente. Não na minha cara. Não, tipo assim, para me mudar. E eu entendi aquilo como uma ofensa, como se ele estivesse falando mal de mim na minha própria cara. Mas não é que ele estava falando mal de mim. Ele estava me corrigindo. E eu não entendi aquilo como uma correção. No começo eu entendi aquilo como uma ofensa. Vixe, aí ele tinha que sentar do meu lado, falar assim, Modinho, presta atenção, não estou falando isso pro seu mal. Eu te amo, mas olha, isso aqui você não fez legal. E a filha, até Deus me... Aí nossa, eu ficava com tanta raiva, muita raiva, aí eu ficava calada. Que é o que eu te falo. Tem gente que não vai explodir. Eu não era de explodir. Eu ficava calada. Trancava a minha boca, a Madinha não respondia um vintém para ele. Não respondia, nem nada. Tô falando da minha vida, gente. E eu ficava assim, só que dentro de mim ficava, não acredito nisso. Ah, então quer dizer que eu não presto? E aí, vem os pensamentos do trono de Leviatã. Ah, então tá dizendo que eu não presto? Ah, então se eu não presto, por que ele casou comigo então? Então, me deixasse lá. Olha só os pensamentos que via. Aí ele falava, Modinho, vamos orar. Aí eu ia orar. Quando eu fosse... Não, aí eu ia orar com ele. Gente, era um tormento. Porque ele mandava eu se dobrar do lado dele e mandava eu orar com ele. A voz da oração dele já me irritava. Eu falava, como que ele pode orar do meu lado? Olha aí, gente. Se quebrantando do jeito que ele tá. A Leviatãzinha estava sendo que ele me criticou. A Leviatãzinha estava enrustidinha aí. Como que pode? Aí eu ficava assim, dobrado o joelho do lado dele, eu falava, como que pode? Ah, não, é muito cara de pau dele. Só que ali, né, como eu tinha o coração mais quebrantado e eu pedia sempre para Deus me quebrantar, eu começava a chorar. Eu começava a chorar, e o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. E eu falava, é verdade, até que o que ele está dizendo não é tão fora. Aí eu ia começando a concordar com ele. Ah, filho, o primeiro perdão que eu pedi para ele rompeu algo no mundo espiritual. Porque é assim, né? Mulher, você pode ver casamento. Qual foi o dia que você foi lá como mulher e pediu perdão para o teu marido? Você vê até os memes na internet, as brincadeiras de casal. Quando um marido vai pedir desculpa para a esposa, aí parece lá, desculpa, amor, não sei o quê. A mulher pedindo desculpa para o marido. Ela cria uma confusão todinha e no final nem consegue pedir desculpa. Gente. É verdade. Leviatã. Ou joga tudo na cara primeiro para depois pedir perdão. É, né? É bem isso. É Leviatã. Por que você tem tanta resistência de pedir perdão para o seu cônjuge? Então, assim, aí eu tinha essa resistência. Aí eu ia lá, ele dobrava o joelho e ficava falando, Jesus. Aí ele falava assim, Jesus, trabalha no nosso casamento, trabalha no nosso lar, trabalha na nossa família. Aí eu ficava pensando,
É mesmo, Jesus, trabalha mesmo, porque ele fica só me criticando. Quem já fez isso, gente? Porque eu levava Quem tudo já pra fez isso? ofensa. Ofensa. Você leva tudo pra sua ofensa. Você se sente ofendido. Trono de Leviatã. Não se sente ofendido. Hoje ele fala comigo, eu fico olhando pra ele. Aí eu falo, tá. Aí eu nem respondo ele. Eu só fico assim. Tem coisa que eu sei que ele tá certo. Aí eu fico olhando. Tá bom, tá bom, tá bom. Não ligo. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, Modinho, às vezes ele chega lá nas impossibilidades dele. Modinho, a gente precisa melhorar nisso. Aí ele fala assim, não, eu não tô te criticando, é isso. Mas isso é trono de Leviatã. Hoje não, hoje eu já sei lidar. Eu tô te falando de coisas que eu vivi. Que a gente não consegue receber crítica, que a gente não consegue liberar perdão, que a gente não consegue ser corrigida por ninguém. Liderança, então, nem se fala. O pastor vai te corrigir, você vai ficar beiçudo pro pastor e vai sair da igreja. Vou para outra igreja, porque esse pastor aqui tá pegando muito no meu pé. Ah, filho. É, verdade. Ah, não, pastor, eu vou sair da minha casa, porque minha mãe e meu pai, ó, não, dá não. Tá. Pede para Deus te quebrantar primeiro. Amém, Em nome pastora. de Jesus. Olha aqui, ó. Essa semana, em uma visão, o Senhor me falou para eu liberar perdão para 2 moças. Mas eu não tinha contato com elas. Mas onde consegui achar elas e liberar perdão foi maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Eu era assim, pastora. Não pedia perdão. Hoje Deus vai quebrar a Leviatã da sua vida, amada. Vamos lá, Fabi. Gente, depois que você pede perdão, vem um refrigério. Tão grande. É surreal, é maravilhoso. Bom, vou fazer uma pergunta, 2 perguntas em uma que tem a ver. E aquela mulher que sempre tem razão e também aquela mulher que se acha melhor que todo mundo. Esses 2 tipos de mulheres. É do trono de Leviatã também? Trono de Leviatã. Mulher que sempre se acha na razão. E aquela que se acha melhor. A A melhor última é- bolacha do pacote. Trono de Leviatã, amadinha. Vamos destronar isso daí? Vamos, gente. Vai Não se acha a destronar. última bolacha do pacote, não, porque vai ter sempre alguém melhor que você. Sempre. É que nem na empresa. Sempre tem alguém que você não é insubstituível. Não, ninguém nesse Ninguém. mundo é insubstituível. Para cada um, Deus deu um talento, lógico, cada um vai trabalhar no seu E chamado. nem na igreja também. No seu ministério. propósito. Mas eu te falo, se você começar a se achar muito, rapidinho você cai. É que nem no ministério. Aquela pessoa que foi levantada para fazer algo, se ela não fizer bem, alguém vai tomar o lugar. Deus tira e coloca outro. Deus É tira. isso. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer o melhor e não se achar aquela que imagina, só eu sei, só eu posso, só eu faço e aconteça. Sempre Deus vai levantar alguém. Sabe aquela pessoa também, nesse contexto aí, só eu sei fazer direito, só eu sei fazer isso, só eu sei fazer aquilo? Sabe aquela mulher que não ensina a outra? Porque ela não quer Sim. perder o posto dela? Sim. Orgulho, trono de Leviatã. Sim, tem muito isso nas profissões Profissões e ministério, tá? e ministério. Porque, por também. exemplo, o pastor... Por que o pastor ensina? Porque ele quer que as pessoas sejam melhores que ele. Por isso que E ele ensina. aprendam também. E aprendam. Entendeu? Não pode guardar conhecimento. Não a gente pode. tem que... Não pode. Igual, faça as clínicas aqui. De vez em quando a Fabi vem. Aí, de vez em quando a Anice vem. Sim. Para acompanhar as clínicas. Por quê? Porque a gente está ensinando elas a fazer clínica também. Sim. Para que elas tenham a mesma autoridade que a gente tem de libertação. Amém. E, na realidade, às vezes vai se tornar até melhor que nós. Entendeu? Então, assim, não fique... Jesus disse, vós fareis obras maiores do que a minha. Liderança saudável, gente saudável, não tem trono de Leviatã. Passa adiante tudo aquilo que tem e deseja que os seus liderados se tornem melhores do que ele. Entendeu? Amém, gente. Pastora, e aquela mulher que tem dificuldade de agradecer?
Que nunca está grata com nada, com a bondade das pessoas, nunca agradece nada. Leviatã, amadinha. Porque assim, gente, vamos pegar a sua vida desde lá de trás? O que Deus já fez na sua vida? Deus faz pela pessoa. Às vezes não fez do seu jeito, mas está fazendo. Você já não é a mesma pessoa de lá de trás. O marido, ele faz pela esposa, faz o melhor dele. Pastora, mas eu não queria isso, eu queria algo melhor. Mas você não consegue reconhecer o esforço da outra pessoa? Você não consegue ser grata por aquilo, o mínimo que você tem? Se a palavra nos diz que ser fiel no pouco, porque no muito te colocarei, ser fiel no pouco é agradecer pelo pouco, significa também agradecer pelo pouco que você tem, para que lá na frente o Senhor venha te colocar no melhor. Você não sabe ser grata nas pequenas coisas. Você não sabe ser grata pelos filhos que você tem. Você não sabe ser grata pelo marido que você tem, que é um bom marido. Não estou falando de tranqueiro, estou falando de marido bom pela palavra. Marido, que se esforça, que você vê o esforço dele, que ele faz de tudo para te agradar, que ele faz de tudo para que você não precise, não passe falta de nada. Sabe aquele marido que corre atrás? Não é rico, porém ele não mede esforços para fazer o melhor para sua casa. Você já agradeceu o seu marido pelo esforço dele? Você já agradeceu? Tem mulher que é tão ingrata. O marido vai lá, ele não tem dinheiro para levar ela para jantar. Mas ele foi lá, lembrou dela, comprou uma barrinha de chocolate. Porque é o que o dinheiro dele pode fazer o melhor naquele momento. Você agradeceu pela barrinha que ele trouxe para você de chocolate? Deu um beijo. Ai, mas uma barra de chocolate, pastora. É, gente. Mas o que eu vou fazer com uma barra de chocolate e agradecer? Ele lembrou de você. Ele não pôde comprar aquela bolsa dos seus sonhos, mas foi lá, comprou aqui, o dinheiro dele coube, uma bolsa mais simples, mas ele sabia que você precisava dessa bolsa. Ser grata a Deus, ser grata às pessoas pelos esforços dela. Sim. Igual aqui na igreja, quando as meninas me ajudam, nem para a igreja fazer algo aqui, eu falo, amadinha, obrigada, Deus te abençoe, Deus multiplique a sua vida. Seja grata pelas pessoas que eu tenho. Eu sempre falo para meus obreiros, eu sou grata a Deus pela vida dos meus obreiros, porque a gente não faz a obra sozinha. Verdade. Eu sou a pastora da igreja, mas sem os obreiros, sem o grupo da intercessão, que seria da igreja sem os obreiros? Aqueles que nos ajudam na base da igreja. Que seria de mim? Seu meus amadinhos. Que seria do ministério? Seja grata. Você é líder, seja grata pelos seus liderados. Eles estão ali com amor. Você seja grato pela liderança que você tem. É uma liderança que está se esforçando a fazer o melhor para Deus. Seja grato pelos seus filhos, por eles não dar trabalho. Seja grato, agradeça. Se você é uma pessoa ingrata que não sabe ver a bondade de Deus, que não sabe ter gratidão nas pequenas coisas, você tem trono de Leviatã dentro de você. Pastora, e aquela mulher que quer estar no controle de tudo? E quer que todos estejam debaixo do controle dela. Ixi, aí é 2 tronos. É forte, hein? Conhece alguém assim? Já foi assim? Conheço. Então, isso age muito na igreja, esse tipo de mulher? Age. Tem mulher que quer mandar na igreja inteira. Isso é 2 todos tronos. Os ministérios. Isso é 2 tronos. Isso é o trono de Leviatã, porque ela quer ser orgulhosa, ela quer ser levantada, ela quer reger aquele lugar, e trono de Jezabel. Que Jezabel que quer passar por cima de tudo e de todos. Entendeu? É 2 tronos aí. O orgulho, né? Mas como a gente está falando de Leviatã, faz parte do trono de Leviatã. Sabe aquela mulher que não deixa o marido governar? Que ela que governa.
É o orgulho dela, porque ela acha que ela vai fazer melhor do que o marido. Sim. Que se o marido fizer, ele vai estragar tudo. Se outra pessoa fizer, vai estragar tudo, mas ela não. Se ela pôr a mão, aí vai sair tudo perfeito. Trono de Leviatã na sua vida. Não é só você que faz as coisas perfeitas. Aliás, você é imperfeita. Tem coisas que você vai errar e vai errar mais feio do que o teu marido, do que a tua liderança, do que as pessoas. Não. A gente tem que ter humildade de receber algo e falar assim, mesmo que a gente não concorde de fazer aquilo, mas, Senhor, eu vou cumprir o que está sendo e eu vou cumprir em amor, não vou fazer na rebeldia, não vou fazer com raiva, entendeu? Porque tem mulher que até faz o que está sendo mandado, mas faz na força, como diz o ditado popular, faz na força do ódio. Se é Leviatã na sua vida, destrona isso. Faz em amor, tudo que você se propôs a fazer, tudo que for te mandado fazer. Como diz a palavra, faça para o Senhor. Faça conforme estivesse fazendo para o próprio Jesus sentado aqui. Sabe como eu faço as coisas na igreja? Eu faço pensando que o Jesus está ali na igreja me observando o tempo inteiro. Entendeu? Eu faço assim as coisas aqui na igreja. O tempo inteiro Jesus está me observando. Palavras, gestos. E de uma certa forma está, né? Então, Sempre. tá nos observando. Só que as pessoas acham que ele tá lá e nem tá olhando pra gente. Só porque você não tá enxergando ele, acha que ele não tá lá, mas ele tá. Então, não, eu faço... Então, não é só você que faz as coisas perfeito. Deixem te dar ordens. Pessoas que não conseguem receber ordem é orgulho. Sim. Entendeu? Deixa te dar ordem. Seja submisso, deixem te dar ordens. Qual é o problema de receber ordens? Qual é o problema de alguém falar para você o que deve ou o que não deve fazer? Se está dentro da palavra, se não vai ferir a palavra de Deus, se não vai te fazer pecar, qual é o problema? Entendeu? Amém. Complicado. Vamos tem lá. uma pergunta aqui que eu acho que muita gente vai se identificar, mas acha que não tem a ver com orgulho. Mas eu vou fazer essa pergunta. Aquela pessoa que tem resistência em pedir ajuda. Gente, eu conheço gente assim, que é doce demais, mas difícil. Pessoas que não pedem ajuda, orgulho. Tá, é uma ferida aberta, entende? Nunca precisou pedir ajuda, assim, ou quando pediu, ninguém nunca ajudou. Aí agora criou-se aquela fortaleza que ela acha que ela não vai precisar de ninguém. Gente, desde quando a gente nasceu, a gente precisou de ajuda. A gente precisou de ajuda para nascer, para ser alimentado. A gente precisou de ajuda para aprender a ler, a escrever. Desculpa. A gente precisou de ajuda. Ai, desculpa, gente. Para aprender a fazer conta. Ou você aprendeu sozinho? Não. Hã? Não. Porque até nas questões espirituais, a gente precisa de ajuda do Espírito Santo. É porque eu conheço gente que... A gente precisa de ajuda. Ou você se batizou sozinho? Não. Você precisou de ajuda de um pastor para se batizar? Com certeza. E aí, agora, não peço ajuda para ninguém. Ô, querida, é o que Deus mais vai te testar. Verdade. É o que Deus vai mais testar. Eu conheço gente que precisa de ajuda. E precisa, mas não pede. Não fala assim, só fica quieta, não pede. É difícil de pedir ajuda, sofre, se enche de problema, porque não divide os problemas com as pessoas que estão próximas, né? E fica lá, depois que vira uma bola de neve, aí explode tudo. Sim. Gente, é complicado. É difícil. É complicado. E aquela mulher que nunca assume seus erros. Mas nunca, sempre tá certa, né? Porque nunca faz alguma coisa e nunca assume que ela fez. Tudo isso que nós estamos pautando aqui, gente, é trono de Leviatã. Sim. Se você nunca assumiu o seu erro, disse para alguém, não, realmente, eu errei.
Ah, então você é santa, puritana, nunca pecou, nunca falhou, nunca errou? A palavra de Deus diz assim que aquele que diz que não tem pecado já pecou. E por que que você não assume quando você erra? Não, realmente, dessa parte que eu errei, me perdoa, não foi... Às vezes a gente erra não porque a gente quer errar. A gente erra porque errou, foi inconsciente, não foi por querer. Às vezes foi uma palavra mal colocada. E qual que é o problema disso? De você chegar na pessoa e falar assim, não, Amadil, me perdoa, eu errei. Olha, eu achei que era assim, mas não era. Você me perdoa por isso? Só que tem mulher que não consegue admitir o erro, principalmente para o marido. Por quê, né? Por quê, né? Por seu marido você não consegue admitir o seu erro? Se é a pessoa que você mais tem que se despir. Sim. Você não consegue se despir para o seu marido? Por quê? Por que você não consegue tirar suas armaduras diante do teu marido? Diante da tua família? Para os seus filhos, para os seus filhos, para o ministério, pastor que não consegue admitir que errou fazendo algo. Ó, gente, eu errei nisso aqui. Qual que é o problema? De vez em quando eu falo para as meninas, olha, se vocês me verem errando, vocês me falam. Você acha que eu estou errada nisso aqui? Eu pergunto para elas. Ó, eu estou orando desse jeito. Esses dias eu cheguei nas amadinhas e falei assim, olha, gente, eu estou orando desse jeito aqui. Você acha que eu estou errada? Ainda falei para elas, ó, minha oração está sendo essa. Se vocês acharem que eu estou orando errado, vocês vêm me falar para mim. Aí elas dão risada. Elas falam assim, essa pastora é complicada. Ué, qual que é o problema? Agora você não consegue admitir seu erro? Você brigou de uma forma excessiva com seu filho e você não consegue ir lá pedir perdão para ele? Teve uma vez que eu briguei com Moisés e falei umas coisas assim para ele que eu não deveria ter falado. Ele tá aqui, ó. Tá aqui gravando nós, né, Moisés? Aí eu fui lá e falei assim, ô filho, perdão, a mãe não deveria ter falado assim. Não importa qual foi o motivo que você falou aquilo para mim, não importa, eu como sua mãe, como uma autoridade, eu não deveria ter me importado e ter falado essa palavra aqui. Eu quero te pedir perdão, quero retirar essa palavra no mundo espiritual, declarando que eu amo você, tal. Qual que é o problema de você falar para o seu filho que errou? Você está ensinando a ele a ser uma pessoa que assume os seus erros, as suas falhas. E você está ensinando ele a pedir perdão, a ser uma pessoa humilde. Agora, você já viu aqueles pais que erram com os filhos e não sabe pedir perdão? Gente, que tipo de filho você está criando? Porque tem que ter aquela postura, né? Que é o pai. Não. Que não pode aí errar. Depois você quer que os seus filhos fiquem dentro da igreja. É. Aí você vai lá no altar, prega sobre perdão, prega que você tem que se quebrantar, prega que você... Mas você não consegue nem pedir perdão para o seu filho quando você erra com ele. Aí seu filho vai olhar e falar assim, olha só, tal dia ela fez tal coisa comigo que foi exagerado e ela nem veio me pedir perdão. Entendeu? Não, você tem que pedir perdão. Entendeu? É complicado. Complicado, amado. Eu tenho que pedir perdão para o seu cônjuge quando você erra. Aqui eu não estou falando só de mulher. Nós estamos pautadas nas mulheres, porque eu estou tratando com mulheres. Sim. Mas se tiver homem também assistindo, Sim. você é homem, Serve você é marido, também. serve para você também. Assuma o seu erro. Se você errou contra o seu cônjuge, se você falhou contra ele, vai lá e pede perdão para sua esposa. Sim. Assume e fala, olha, amadinha, eu pequei contra ti, mas me perdoa, eu não quero fazer mais isso, vamos nos alinhar. Mas peça perdão e mude. Não faça a mesma coisa. Se alinhe na presença de Deus. Amém? Amém. Tem uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Que é aquela mulher que nunca se submete a ninguém, né? Você já falou sobre isso. Sim. Então, vamos para a próxima. É verdade que uma mulher que nunca toma a primeira atitude de tratar a situação após uma briga pode ser leviatã?
Ela nunca toma a primeira atitude, ela sempre espera ou nunca faz também, né? Fala aí, pastor, Ou mata o marido isso. na unha, até ele vir se tratar. Já viu aquele casal que briga, os dois tá errado. Só que a mulher, ela não vai atrás do marido, nunca vai. Nunca toma Ainda faz toda uma situação para o marido ir atrás dela. Sim. Né? Manipulação. Ela manipula para ele ir atrás dela e ele pedir perdão para os dois ficar bem. Leviatã na sua vida, amada. Quebra isso. Aquele que tem mais luz cede. Não, a gente tem que aprender. É verdade. É os dois. É os dois que tem que pedir perdão. Essa é uma palavra-chave. Aquele que tem mais luz cede. Quem tem mais luz cede. Como? Aí você está tentando converter seu marido. Você não converte? Por causa de quê? Lógico, tem casos e casos, tá, gente? Eu pego mulheres que são oprimidas pelo marido. Sim. Quem sempre vai pedir perdão é elas, não o marido que assume os erros. O marido apronta. Nunca assume também. Nunca assume o erro. Aí, eu tô falando aqui de aí, mulheres que elas têm dificuldade de sempre pedir perdão. Elas nunca tomam a iniciativa. É essas mulheres que eu tô falando. Tá? Se você já faz, glória a Deus e aleluia pela sua vida. Tô falando de mulheres que não têm esse posicionamento. Amém? No nome de Jesus. Não manipule uma situação para o seu marido e pedir perdão para você. Vai tomar atitude, fala assim, marido, eu errei também, eu errei, me perdoa, não vamos ficar brigado, Deus não habita nisso, na separação, Deus não habita. A família de Deus falando assim, ó, tá falando comigo. Então receba, amada. Amém. Começa a quebrar a Leviatã da tua vida e começa a se posicionar e vai lá para o teu marido, brigou, vai lá com ele e fala assim, olha, meu bem, me perdoa. Toma a atitude, ele vai até estranhar no começo. E se ele errou, ele também vai. Ele também vai Ele vai falar pedir. perdão, aí aquele muro vai ser quebrado. E você está ensinando os seus filhos a viver nesse ambiente de perdão. Entendeu? Como que eu ensino os meus filhos? Com as minhas atitudes. Aí, se meu filho vê que eu sou uma pessoa que não peço perdão, como você quer que ele seja essa pessoa quebrantada? Né? E tá cheio de criança assim, viu? Orgulhosa, que briga, fecha a cara, não faz as coisas e não vai pedir perdão para amiguinho. Isso daí é a influência dos pais, a atitude dos pais. Vamos lá. Né? Bom, pastora, a mulher que está sobre a rege desse trono, ela sempre vai querer culpar o outro? Sempre. Mulher que o trono de Leviatã rege, ela nunca assume o erro dela. Por mais que ela esteja errada, ela errou, continua errando, mas ela vai falar assim, ó, eu errei, mas foi porque você fez isso. Você que provocou para mim errar. Sim. É que nem aquele marido que trai e fala, não, você que não cuidava bem de mim, eu tive que arrumar outra. Tipo assim, você querendo justificar o pecado dele, fala, não, porque a mulher é assim, 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 não se cuidava, não sei o que fazia, por isso que... E a mulher errou com o marido. Ah, não, eu errei mesmo. Eu não errei não, foi você. Sim. Foi você que fez isso. Não, ó, você me tratou dessa forma, você falou isso daqui pra mim, então por isso que eu falei isso aqui pra você. Sim. O marido fala, igual eu falei, né? Eu era quieta. Mas tem tem homem que vai falar assim pra mulher, olha, você fez isso aqui de errado. Aí ela vai tomar aquilo como uma ofensa. Aí ela vai soltar os cachorros nele, falar um monte, papapá, ficar brava, brigar com ele até o tutano. Aí daqui a pouco ela fala assim, então, você me perdoa porque eu fiquei brava com você? Ela pode até ir pedir perdão para ele. Você me perdoa por eu ter ficado brava com você. Mas, ó, eu fiquei brava. Sim, sempre justificando. Justificando o erro. Eu fiquei brava porque você me fez ficar brava. Porque você falou algo para mim que não é verdade. Imagina que eu fiz isso. Entendeu? Então, assim, se alinhe, gente. Assuma a sua culpa sem justificar o seu erro e sem jogar a culpa no outro. Você errou porque você errou.
Amém. Não foi por causa do outro. Agora é uma lição aqui, quando você vai pedir perdão também para as pessoas. Vai lá e faz o que tem que fazer, mano. Não fica contando historinha da carochinha ou levantando as coisas do passado, não. Você tem que tratar, olha, me perdoa se eu te magoei, me perdoa se fiz, amém, amém. Agora não, olha, você fez isso, 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 conta aquela história toda para depois, aí, né, pede perdão. Não é assim. Não Como, jogue a culpa como no se seu pede próximo. perdão, pastora? Como que eu Ensina aí. peço perdão? O perdão genuíno e verdadeiro. Vamos lá. Você vai se quebrantar na presença de Deus. Primeira coisa, você vai se arrepender de verdade, amado. Você vai olhar para você não vai olhar o porquê que você explodiu, você não vai olhar porque você pecou, você não vai olhar porque você magoou o outro, mas porque foi o outro que começou. Não importa se foi o outro que começou. Você se desestabilizou, você deixou a ira, a raiva dominar o seu coração, você deu lugar na terra. Foi o outro que começou, não importa. Jesus disse, se alguém te bater numa face dele, a outra. Caladinho ainda, como ovelha muda, ele foi ao matadouro. É essa a palavra que eu tenho para você. Aprende A aí. palavra que eu tenho para você. Quem quiser, Jesus convida. Quem quiser, ele não te obriga. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é nega-se a você si morrer, mesmo. negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tomar a nossa cruz é a gente se negar a si mesmo. Negar os nossos conceitos, negar aquilo que a nossa razão própria tem que ir embora. Sim. Manda embora essa sua razão própria. Mas, pastora, foi eles que fizeram mal para mim. Não me interessa. Quem tem luz, Quem tem mais luz cede. isso daí. Pastora, se levantou o reino de Satanás contra a minha vida. Libera perdão. Genuíno e verdadeiro. Você vai para a presença do Senhor. Jesus, olha só. É Você Deus não que vai. trata depois. Você tá com raiva da pessoa? Você vai dobrar o joelho. Você vai falar assim para Jesus. Jesus, olha só, eu tô com raiva. Tô com muita raiva. Porque o senhor viu, né? Fulano fez isso. A minha vontade, Jesus, é desganar a pessoa. Mas eu não posso, Senhor. É o teu amor tem que reinar em mim. Na tua palavra diz que a ninguém devais coisa alguma, não seu amor. Nós somos devedores de amor. Então limpa o meu coração dessa raiva, dessa ira, desse ódio, desse rancor, dessa mágoa que ficou no meu coração, Senhor. Eu libero perdão para a vida de fulano. Libero ele no mundo espiritual. Declaro meu amor na vida dele. Mas você fala isso declarando mesmo. Não deixando a raiz de amargura entrar no seu coração. Não deixando essas raízes dentro de ti. Não, vai liberando. E vai orando até aquele negócio sair de ruim, sair de dentro de você. Às vezes a atitude que a gente tem que tomar, às vezes ainda não é um sentimento ainda. Não, é decisão. Mas a gente tem que tomar atitude, Perdão é decisão, não é sentimento. Você não vai sentir nada de perdoar as pessoas. Isso daí não provém. Mas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui, ó. Me ajuda, eu preciso do Senhor, os frutos do teu Espírito. Aí depois disso, você vai se quebrantar e depois você vai até a pessoa. Chegar nela e falar assim, ô amadinho, me perdoa. Eu não quis te ofender, não quis te magoar, não quis mesmo. Se você entendeu errado, me perdoa, no nome de Jesus. Não quero que você fique ofendido comigo. Eu amo a sua vida, amo mesmo de verdade, eu amo em Cristo Jesus. Acabou. Se a pessoa liberar perdão ou não, o problema é dela. A sua parte você fez. O seu coração tem que estar livre. Nesse sentido, amado, Deus, eu fui muito testada nisso. E até hoje Deus me testa em alguns quesitos. Você acha que até hoje Deus não manda eu ir pedir perdão para coisa que eu nem fiz? Deus, eu peço perdão. Eu vou lá, choro no altar do Senhor. Eu falo para o Senhor, Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. Porque todos os dias nós somos provados. E isso a gente tem que carregar todos os dias da nossa vida. Porque de vez em quando vai se levantar situações e Deus está nos observando. Entendeu?
Amém. Deus está nos observando e mediante ao nosso quebrantamento, arrependimento, contrição de espírito. Se quebrante, eu amo falar de quebrantamento, Fabi. Porque sem o quebrantamento, sem arrependimento, nós não veremos a Deus. O que você vai levar dessa vida se você for orgulhoso? O que você vai ter dessa vida? Gente, quando Jesus vier da mansão mais cara desse mundo, de bilhões, o barraco da favela não vai existir mais, a gente não vai levar nada. O nosso foco tem que ser Cristo, o nosso foco tem que ser o reino de Deus. O nosso foco tem que ser esse. E Jesus manda amar o próximo como a ti mesmo. Você não gostaria que alguém te amasse a ponto de vir te pedir perdão? E por que você não faz o mesmo com o seu próximo? E o próximo é qualquer um, é o seu marido, é teu filho, pessoas da sua parentela, pessoas da igreja, pastor e liderança, e vai lá, vai embora. Não fique com esse trono de orgulho dentro de você. Destrona isso na sua vida, pelo amor de Deus. Não deixa isso dominar a sua vida. Se humilhe, não importa. Ah, pastora, eu estou me humilhando demais. Glória a Deus. Aquele que se humilha, o Senhor vai te levantar. No nome de Jesus. Amém. Amém? Pastora, e como a mulher vence essa influência de Leviatã? Disposição em se consertar. Você tem que estar disposto a se consertar perante o Eterno. Reconhecer, olhar para dentro de você. Você tem que olhar para dentro de você e admitir o seu erro, a sua falha. Admitir que você tem esse trono de Leviatã dentro de você. Olhe para dentro, não olhe para as pessoas. Não olhe, mas eu sou assim porque fulano me fez. Não, eu sou assim porque eu deixei Leviatã entrar na minha vida. Eu me permiti ter Leviatã dentro de mim. Pessoas contribuíram? Pode ser, mas não me interessa. Interessa que eu deixei entrar dentro de mim. E não deveria ter entrado. Não importa o que o mundo lá fora fez para mim. Importa que eu me tornei desse jeito hoje, orgulhosa, soberba, arrogante, e isso tem que sair da minha vida. Jesus, eu deixei entrar, mas eu não quero mais isso dentro de mim, olhar para dentro de mim. Quando alguém for te confrontar e falar, amadinha, vamos, diminui aí, agradece a pessoa que está te ajudando, que está te confrontando, igual eu estou aqui te confrontando, talvez. Agradece a Deus por eu estar aqui falando que você precisa mudar na sua vida. Agradece a Deus pelaquela pessoa que Deus levantou. Eu agradeço a Deus por pessoas que Deus levantou na minha vida para me confrontar. O pastor é a primeira delas da lista. Depois teve uma intercessora que por várias vezes foi lá na minha casa. Falou, você está errada. Gente, era difícil falar que eu estava errada. Ouvi. É difícil falar. Vai dizer para mim que é fácil escutar que você está errado. É fácil falar, né? É difícil fácil receber. Receber eu quero ver. É difícil a gente receber. Só que você tem que receber aquilo e você tem que analisar o que você está recebendo. O que tá. Esses dias um intercessor da igreja falou assim, Deus me disse que você criou fortalezas em você e ele vai destruir essas fortalezas. Eu entendi o que ele estava falando, que era em relação à minha saúde. E eu falei, é verdade. Foi fácil de ouvir ele falando para mim? Não foi, querida. Eu tive que ir lá e falar, é verdade. Tudo que ele falou para mim era verdade. Só que aí Deus foi destronando aquilo da minha vida. Seja grato por pessoas que querem o teu bem e fale a verdade para você. Não, filha, você errou nisso aqui. Precisa isso aqui. Esteja pronto a liberar e pedir perdão. Perdão imediato. Não fique engolindo nada. Não fica demorando muito, né? Não demore para tomar atitude. Não demore para pedir perdão. Não demore para liberar perdão. Perdão tem que ser imediato no nome de Jesus. Suporta os males sem agir. Suporta o mal que vem, sem você agir, sem você se espernear. Veio o mal, como diz a palavra, bateu numa face da outra, não vai para cima, não vai brigar. Suporta, quietinho. Retribui o mal com o bem. Não é porque a pessoa te fez mal, você vai retribuir ela com o mal.
retribui ela com bem, amando a pessoa. Seja obediente. Tenha um coração obediente, sempre tenha disposição em obedecer a palavra do Senhor. Obedeça. Por mais que te custe, tem coisa que é difícil a gente obedecer, mas a gente tem que obedecer. Sempre pronta a restituir o que é necessário. Restitua aquilo que você defraudou de alguém. Às vezes, né? Você fez algo de errado, lesou a pessoa. Sim. A pessoa ficou em déficit, restitua aquilo que você defraudou. Outra coisa que está faltando nas mulheres, peça para o Espírito Santo os frutos do Espírito. Sabe o que está faltando nas mulheres? Aprenda. Mas, pastor, eu sou bruta. Ah, o Espírito Santo é bruto? Não. Pastor, Jamais. eu sou cavala mesmo. O Espírito Santo é cavalo? Se na palavra de Deus diz assim que a gente tem que nascer de novo e ter os frutos do Espírito Santo, E um deles é mansidão, né? mansidão. Um deles Tenha é mansidão. meiguice e mansidão. Mulher não nasceu para ser bruta. Deus não criou a mulher para ser bruta, cavala. Deus criou a mulher para ser meiga, para ter mansidão, para exalar o fruto do Espírito Santo. Sabe o que acontece hoje em dia? Com esses conceitos errados do Espírito Santo, ou de feminismo, o Espírito Santo não está na vida das mulheres. Peça para o Espírito Santo os frutos dele. Olha só, quais são? Tem gente aqui me perguntando, pastora, quais são os frutos do Espírito? Vou te falar, amor. Mas não é esse amor falso. O amor, ele confronta. O amor, ele corrige. Sim. O amor é aquela pessoa que sabe falar. Tá te corrigindo, mas sabe falar. A alegria é um fruto do Espírito. Seja uma pessoa alegre, não seja uma pessoa ranzinza. Sabe aquela pessoa que nem sorri, sabe? Sim. E com a cara fechada. Cara fechada. De maracujá azedo. Ai, pastora, mas eu sou uma pessoa madura. Cara de maracujá Aham. azedo. Você não é uma pessoa madura, você é uma pessoa amarga, desculpa. Pessoa não tem nada a ver a alegria com gente madura. A alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Amor, alegria, paz. Seja uma pessoa de paz e não de guerra. Quantas pessoas são pessoas de guerra? Tudo arruma confusão. Mulher, você tem que ter os frutos do Espírito Como diz Santo. o pastor, tudo tem que ir pro fight. Longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Paciência. Sim. Ixi! As pessoas hoje não têm paciência de nada. Não tem paciência em ensinar o filho. Não tem paciência em explicar. A pessoa pergunta a segunda vez, você já está explodindo. Não é? É burro? Não entende, não? É. Já pensou se o Espírito Santo fosse assim com a gente? Nossa. Que a gente demora a entender? Você sabe que o Espírito Santo, o que ele mais tem é paciência? Você vai perguntar 100 vezes para ele a mesma pergunta. Ele vai te ensinar 100 vezes como se fosse a Verdade, primeira gente. vez. É essa longanimidade, é essa paciência que a gente tem que ter. Glória a Deus e aleluia. Eu sou uma pessoa muito... Já fui muito mais, gente. E olha que hoje eu sou uma pessoa muito paciente. Você pode perguntar. E a outra? Paciência, benignidade. Sabe o que é benignidade? Está compatível com amabilidade. Pessoa amável, benigna, pessoa meiga. Hã? E as mulheres hoje? Tá difícil de encontrar uma meiguice nas mulheres. Verdade, hoje tá difícil. Hã? Aquela pessoa amável, Doce. tá doce. Deus não te fez, querida, para você ser amarga, carrancuda. Deus te fez para você ser doce. Exalar a doçura do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na vida do seu marido. Bondade. Você tem que ser uma pessoa bondosa, não maldosa.
Tem pessoa que... Quanta gente dentro da igreja que é maldosa. Verdade, tem muita gente que vê maldade em tudo, em tudo. Então, isso daí isso daí é perigoso. A gente tem que ver por que você vê maldade em tudo. Será, sabe, tem que pensar nisso, sobre isso, né? Fidelidade, frutos do Espírito Santo. Sim. Mas, pastor, eu não traio. A questão da fidelidade, queridos, não é só a questão de você trair o seu cônjuge. Você tem que ser fiel em tudo. Sim. Você tem que ser fiel na igreja, você tem que ser fiel nas suas amizades. Você tem que ser fiel naquilo que você fala. O que adianta você falar mal da pessoa por detrás? Isso é um Fiel caráter a Deus, de né? infidelidade. Você não é fiel à sua liderança. Você fala da sua liderança por detrás, mas na frente dele você não fala. Isso fica a pessoa. A Fabi sabe do pastor Rogério. Que ele Sim, detesta gente, isso. Eu também não suporto isso. Fia, se ele souber que estão falando, ele já reúne o povo e fala, e aí, vamos pôr nos pratos Falar na frente... Você falou isso a de pessoa fulano. não fala na Você nem frente. queira falar nada por detrás na frente do pastor Rogério, que ele vai te chamar e vai chamar a pessoa e vai falar assim, falou isso de você. Gente, é complicado esse negócio de falar por trás. Olha só, frutos do Espírito Santo, mansidão. Sim. Seja uma pessoa mansa. Jesus era manso. Jesus foi fiel com Judas, até no dia da traição dele. Porque era o caráter de Jesus ser fiel. O caráter de Jesus não influenciou, o caráter de Judas não influenciou o caráter de Jesus. De fidelidade. É forte isso. Jesus já sabia que Judas ia trair. Só que Jesus amava Judas independente se ele era traidor ou não. É fidelidade isso. Ele foi fiel ao caráter dele. Mansidão e domínio próprio. Você tem que ter domínio próprio. Sim. Senão você tem demônio próprio. Segura a sua língua, Segura a gente. sua língua. Segura a sua língua. Mas, pastor, eu não aguento. Então, você tem demônio próprio. Que o pastor fala. Entendeu? Domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Você tem que ter os frutos do Espírito Santo. Você tem que ter. Se você não tem, começa a pedir para ele. Vai se quebrantar e fala assim, Jesus, eu tenho os frutos da carne. Que eu quero é brigar, que eu sou infiel, eu tenho lachon hará, eu não tenho paciência, eu sou impaciente. Eu penso mal das pessoas. Sabe aquela pessoa? O que é benignidade? O que é bondade? Eu não penso mal das pessoas. Agora tem gente que só pensa mal das pessoas. Sabe por que tem pessoas que não acreditam na outra? Porque ela toma as pessoas como si própria. Ela é maldosa, só pensa o mal, então ela vai achar que a outra pessoa também só pensa o mal. Verdade. Por isso que ela não consegue acreditar que existe uma pessoa bondosa no mundo, porque ela não é boa. Verdade. Aí ela toma as pessoas como si próprio. Entendeu? Então, assim não, amados. Jesus, eu estou precisando muito. Ser transformado. O evangelho, gente, não é carro, casa, não é dinheiro. O evangelho verdadeiro e genuíno é transformação de vida, arrependimento, quebrantamento. É você ter o caráter de Cristo em você pelos frutos do Espírito Santo. Ok? Tem um espírito abordável e ensinável. Você tem que ter um espírito ensinável sempre. Deixe que o Espírito Santo te ensine. Deixe que as pessoas te ensinem. Tem gente que não consegue receber nenhum ensino. Deixa que o pastor te ensine. Porque não é uma pessoa ensinável. Sabe por que tem tanta igreja doente? Porque tem pastor que foi levantado, mas ele mesmo não tem um coração ensinável pelo Espírito Santo. E aí a igreja dele é da mesma forma. Aí, às vezes, a gente recebe pessoas aqui, gente, que a gente vai tentar ensinar para a pessoa o correto, ela não consegue receber. O orgulho impede ela. Imagina, eu já sou um presbítero, já sou um obreiro formado, como que o pastor vai me ensinar isso? Daí eu já sei. Tem muita gente que eu recebo aqui, eu já sei. Não, mas eu já fiz um curso de libertação, o que o pastor vai me ensinar? Gente, tem sempre algo para a gente aprender no reino. Seja uma pessoa ensinável. Tenha um coração aberto para o Espírito Santo te ensinar. Às vezes você vai ouvir a mesma coisa, mas você vai ouvir
você vai ouvir diferente. Olha a palavra de Deus, mudou? Não é a mesma. Hoje, ontem, eternamente vai ser a mesma. Só que pelo Espírito Santo, a palavra se renova e a gente aprende coisas todos os dias diferentes com a mesma palavra do Eterno. Então, todos os dias a gente está aprendendo. Seja uma pessoa ensinável ao Espírito Santo e aos outros. Deixa o Espírito Santo e as pessoas te ensinarem. Tenha esse coração humilde e sempre querer aprender. Não importa se você já ouviu ou mais. Tem sempre algo que Deus vai falar novo conosco, no nosso coração. Amém? É assim que a gente destrona a Leviatã da nossa vida. Viu, gente? Aprendeu aí? Glória a Deus. Então, vamos se examinando aí. Você que recebeu essa palavra. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilha, manda. Vai ficar gravado. Vocês assistem de novo, se você não conseguiu pegar direito. Às vezes está dirigindo, às vezes está trabalhando. Ouça de novo, sabe? Isso daí é uma coisa que tá e muita gente é assim. E nem se percebe. Tem gente que é assim, não percebe que é orgulhosa. É. Então, vamos... Olha só, a Ana Santos está falando assim, pastora, como lidar com líderes que nos acusam de coisas que não fez? Pois é difícil. A gente explica que não fiz coisas, mas eles têm convicção e nos acusam. Isso é dolorido demais. Primeira coisa, vai orar. Você vai colocar, não fez? Conseguiu comprovar? Não conseguiu? Eu te falei, às vezes a gente vai ter que abrir mão da nossa razão. Você não fez. Comece a orar para o Espírito Santo. Se você não fez, fica quietinho na sua e fala assim, Jesus, olha só, o Senhor está vendo. Outra coisa, analise. Vê a liderança, porque assim, vamos lá, a gente é responsável pela liderança que a gente recebe, né? Vê com o Senhor também se já não é o tempo de você sair desse local. Entendeu? Porque às vezes Deus permite acontecer algo dentro de determinados ambientes, até mesmo igreja, às vezes é o nosso tempo de sair dali. E aí vai se levantar situações, né, para que o Senhor trabalhe nisso. Só que assim, antes de você vai orar, tá? Não estou dizendo que é para você sair, vai orar. Ore ao Senhor, peça para o Espírito Santo. Primeira coisa, você vai liberar perdão. Sim. Quando você for orar, você vai liberar perdão. Senhor, eu libero perdão para a minha liderança, por essa situação, por isso, aconteceu isso. Você vai falar para o Senhor. Mas eu libero perdão para a vida deles, declaro o meu amor na vida deles, declaro a cura do Senhor no meu coração, no coração deles também. Se o Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor venha trazer à tona tudo aquilo que está de errado. Sim. Entendeu? Você vai orar nesse sentido. Orar nesse sentido e ficar quieto, não ficar discutindo. Porque na realidade tem coisas que eles não vão mudar de opinião. Tem gente que não vai mudar de opinião. Tem uma opinião formada e ficou naquilo. Eu pego muita gente de igreja nessas situações. Que os pastores, a liderança, culpou pessoas que não era para ser culpado e ficou nisso. E só que assim, só tem um caminho, quebrantamento. Liberar perdão, orar ao Senhor, pedir para Ele entrar nessa causa, mas não a nível de vingança, a nível de tratativa, que o Senhor venha, né, esclarecer tudo. Pode ser que o Senhor esclareça? Pode ser que não, pode ser que nunca vai esclarecer. Aí vai orando, Senhor, o que o Senhor quer nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer? Esteja disposto a ouvir o Espírito Santo para aquilo que Ele quer fazer nesse sentido na sua vida. Tá bom? Libera a sua liderança no mundo espiritual, declara a glória do Senhor na vida deles, que eles possam, né, abrir os olhos espirituais para enxergar aquilo que eles não estão enxergando. E dentro disso você vai orando ao Senhor. Senhor, é o tempo ainda de eu ficar aqui? É para me ficar? Não é para me ficar? Porque se aconteceu mais de uma vez, né? Quando acontece uma vez só, uma ocorrência não gera uma tendência. 2 ocorrências, 3 ocorrências, já é uma tendência da liderança a ter esse caráter. Sim. De não averiguar. Quando as pessoas vêm falar comigo, eu averiguo o que é verdadeiro e o que não é. Eu não acuso ninguém.
Eu falo, vamos ver o que aconteceu. Eu e o pastor, a gente vai de pessoa em pessoa e a gente vai averiguar o que aconteceu. Se é de fato aquilo mesmo, se é realmente aquilo que estão falando. Aí a gente vai tentar tratar a situação, entendeu? Nesse sentido. Agora, se é uma ocorrência, amada, então já é caráter da liderança tomar o certo pelo errado e o errado como certo. Então, aí você já tem que orar ao Senhor e pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo, é esse o lugar mesmo que é para mim ficar? O que o Senhor quer comigo aqui nesse lugar? Entendeu? Mas sempre liberando perdão. Sempre perdão em primeiro lugar. Amém, querido? Pastora, tem uma pergunta da Márcia aqui que ela mandou. E quando o marido nunca pede perdão? Eu tenho pegado muito caso assim. Deixa ele, não peça perdão por ele. Não vá atrás, tipo assim, porque sabe, o que eu tenho pegado também? É assim, ou o marido ou a mulher, né? Sempre um dos cônjuges que sempre vai pedir perdão. Por que que eles te afronta, te magoa e sempre faz de novo? Porque no consciente deles, eles sabem, ela não vai abrir mão, ela sempre vem de volta e me pede perdão. Não, se foi você que errou, você vai pedir perdão. Agora, se foi a outra pessoa, você vai orar, você vai pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, é para me pedir lá pedir perdão? Nesse caso, gente. Nesse caso, tá? Nesse caso, porque eu tenho pegado muitas mulheres que estão se humilhando demais. E aí é caso de homens que estão com maldade no coração e fica massacrando as mulheres. Isso daí Deus não quer. Se o Espírito Santo falar, vai lá e peça, você pede. Se não, amadinha, você não peça. Fica na sua. Você não vai arrumar briga, confusão dentro de casa, mas você fica na sua. Entendeu? Porque também, às vezes, é algo que Deus vai tratar com o teu marido. Entendeu? Porque assim, aí a mulher é sempre ela que vai lá pedir perdão. Esses dias eu catei uns 2, 3 casos assim. Mulher se arrasta, mulher se humilha e o marido tá lá massacrando ela. Aí passa, não cumprimenta, finge que não fala. Isso é malignidade. Isso você não tem que aceitar. Entendeu? A mulher sábia edifica a casa. O pessoal oprime muito as mulheres com esse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a casa do marido de Efésios 5. Aquele que dá a vida por ela e ama a mulher. Você sabe que na Bíblia, Deus não manda a mulher amar o homem. Deus manda o homem amar a mulher como sua própria carne. Entendeu? Então, é complicado. A mulher tem que ser submissa. Submissão é estar debaixo da missão do marido. Não é só submissa de ser capacho. Também está errado isso aí. Então, igual esses dias, eu pego uns casos aqui, gente, né? Olha, bem complicado. Então, vai orar ao Senhor. Fica em oração. Se retrai. Não vá lá pedir perdão. Só peça perdão se o Espírito Santo te incomodar. Que aí é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Mas fora isso, se o Espírito Santo não falou nada, fica no seu cantinho, não vai arrumar confusão. E deixa ele vir atrás. Entendeu? Se é nesse caso corrente da mulher sempre se humilhar. Aí ele vai se ligar, vai falar assim, nossa, a minha esposa não está vindo atrás dessa vez. O que será que está acontecendo? Ela sempre veio atrás. Entendeu? Então, assim, a gente também tem que ser sábia nesse sentido. Sim. A gente tem que saber a hora que a gente vai pedir perdão também, que não vai pedir perdão se não foi a gente que errou. Tem coisas que o Espírito Santo não vai permitir a gente ir lá. Teve situação na minha vida que eu não estava errada, mas eu orei para o Senhor para não ficar uma situação chata. Foi questão externa. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, é para mim ir lá? É para mim pedir perdão para a pessoa? Não tem problema, eu vou lá, eu me retrato. Não importa se foi ela que errou contra mim. O Senhor disse para mim que não. Por quê? Porque a pessoa tinha um trono de orgulho na vida dela. Se eu fosse pedir perdão, eu ia fortalecer aquele trono. Sim. Então, por isso que a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Entendeu? Nesse sentido. Não deixe também o trono de Leviatã te massacrar. Porque a outra pessoa tem trono de Leviatã e está te massacrando com isso. Não, também não está certo. Você tem que orar e começar a pedir para o Espírito Santo trazer quebrantamento e destronar esse trono de Leviatã na sua vida através do seu cônjuge. Ok? Amém. E Amém? também, assim,
Nem sempre às vezes você vai esperar uma vida para o seu marido te pedir perdão e ele nunca vai te pedir. Uhum. Já aconteceu isso comigo, né? E não fique se torturando por isso. E se você tem que te pedir perdão, você pede uma vez e pronto. Não tem que ficar pedindo mais, entendeu? E nem sempre aquela pessoa ela vai se quebrantar. O que você tem que fazer é orar por ela para ela se converter, para que ela venha conhecer Deus e para que o Senhor venha quebrantar através do Espírito Santo aquela pessoa. Ó, aí tem uma irmã aqui perguntando para mim. Pastora, quando uma amiga, irmã da igreja, se afastou e parou de conversar, e eu não sei o motivo, o que eu faço? Você vai chegar nela, já aconteceu algumas situações aqui na Sim. igreja, e as orientações que a gente sempre dá, gente, chegar nela, chegar na pessoa e falar assim, amada, eu te fiz alguma coisa, te entristeci, porque eu senti que você se afastou de mim. Você se afastou de mim, foi eu que fiz alguma coisa contra você? Você ficou triste por algo que eu te falei ou que eu fiz? Foi alguma coisa? Aí a pessoa vai responder. Se ela falar, você fez isso, mas quando que foi isso? Ou se foi alguém que falou contra você, porque às vezes o que acontece? Outra pessoa tem inveja da sua amizade, Sim. vai lá e dissemina o mal. E aí a outra pessoa acaba afastando. Peça perdão e fala, ô amada, eu não fiz isso não, ou eu fiz, mas não foi a minha intenção, se você lembrar da situação, e para você parece que não foi muita coisa que você fez, mas para a pessoa ela se ofendeu, peça perdão e fala, ô amada, me perdoa, né, eu não fiz por mal, não fiz por querer, me perdoa, né? Vamos se amar em Cristo Jesus. Eu amo a sua vida. Eu sinto saudade de conversar com você. Agora, se é uma pessoa que não quer saber, que não vai falar o motivo, não fez nada, não sei o que, não quer falar, aí, amada, deixa ela no canto dela e fique em paz você. Mas mesmo assim, fala assim, olha, então vou te falar, já que você está falando que não é nada, mesmo assim eu quero te pedir perdão se eu te fiz alguma coisa, para eu ficar livre no mundo espiritual. E pronto. Peça perdão para você mesma ficar, mesmo que ela não fale, peça perdão. Abraçar ela e fala, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Pastora, então, nessa situação aí, é orgulho também, é o trono de Leviatã, quando uma pessoa, tipo, a outra, que nem essa daí, parou de falar com ela, virou, e essa pessoa percebeu, mas também não vai lá atrás. Também fala assim, ela não veio atrás, não também veio não em vou. mim, então eu vou ficar também me retraída. Isso daí sim, é orgulho? Também é orgulho. Pode ter um orgulho enrustido. Então, quebra esse orgulho, né? Mas eu não vou atrás. Foi ela que parou de falar. O certo é tratar a situação. O certo né? é tratar. Você viu que alguém parou de falar com você? Vai atrás da pessoa. Fala, amada, eu te fiz alguma coisa? Me perdoa, não foi a minha intenção. Amém? Tá bom? Amém, gente. Tenha olha. sempre esse coração de, você viu que a situação ficou meio estranha, você chega a falar assim, amadinha, eu te fiz alguma coisa? Você ficou chateado comigo? Porque às vezes, querido, vou te falar algo, a gente erra. Às vezes foi uma palavra que a gente liberou, um Sim. olhar, um gesto, e a pessoa achou aquilo de uma forma que ofendeu ela. Ela tem o direito de se sentir ofendida por alguma coisa que Sim. para você talvez não foi algo para se ofender. Sim. Mas aí qual é o nosso posicionamento? Não é chegar na pessoa e falar, nossa, não acredito que você se ofendeu com isso. Não, Não, falar, então tá bom, amadinha, me perdoa. Me perdoa, querida. Seja amável, né? Seja amável, seja meiga. É os frutos do Espírito Santo. É o que eu tô te falando, esses frutos do Espírito Santo. Amém? Amém. No nome de Jesus. Tem mais alguma coisa, pastora, quer pontuar? Não, já pontuei tudo. Acho Gente, que a chibata foi grande eu hoje acho na que terra. foi... Gente, eu acho que foi bem esclarecedor, tá bom? E como eu te falei, reveja essa live, passa para alguém que você que precisa, né, ouvir isso. E é isso, gente. Se quebrante, não deixe o inimigo te prender por causa do orgulho. Amém? Olha só, a Bruna está dizendo assim, pastor, e quando a pessoa força uma aproximação, mas você sente que há algo muito ruim sobre aquela pessoa. Então, amada, você pode colocar limites. Você conversa com a pessoa, mas com limites. Não conta nada do seu íntimo, não Sim. expõe a sua vida. Você coloca limites. Não leva essa pessoa para dentro da sua casa. Entendeu? Você põe limites.
Você conversa de boa com a pessoa, você não vai destratar a Sim. pessoa. Você vai ter aquele coleguismo dentro da igreja, porém, você não vai trazer essa pessoa para o seu íntimo. Tá? Contar seus segredos, contar a sua vida, contar detalhes. Não faça isso. Converse com a pessoa, seja amável, trate a pessoa bem, porém você não vai ser íntima dela. Né? E vai orando e pedindo para o Senhor. Senhor, revela o coração dessa pessoa para mim. Sim. Entendeu? Amar as pessoas, a gente tem que amar todo mundo. Isso é ser amável. Agora, você ser íntima é diferente. Pastora, estou em um jugo desigual com meu marido. Como devo proceder? Depende do jugo desigual. Entendeu, Fernanda? Aí, qual que é o jugo desigual? Você vai para a igreja, ele não vai? Aí você vai ter que orar e ter paciência. Vai depender, né? O certo era fazer uma clínica para mim entender o contexto. O contexto que você casou, como que vocês ficaram junto, tudo isso pega, tá bom? Amém, gente. Tá Amém? bom por aqui, gente? Encerrou? Glória a Deus. Deus Glória a abençoe. Deus. Vamos... Deus abençoe vocês que ouviram essa live. Amém. Aqui no MAIP também, o Ministério tem clínicas pastorais, né, de aconselhamento, de libertação, de cura interior. Se você quiser saber mais alguma coisa, você liga no suporte aqui com a Andressa. Também tem os seminários aqui presenciais, tem as escolas. Vai ter um retiro também abençoado aqui. Sim. Se você quiser participar também. Dia 8 de novembro vai ter o seminário aqui presencial na igreja, gratuito, de cura interior. Venha participar. Você que pode vir participar. É um seminário o dia inteiro, vai ser o sábado, o dia inteiro, das 8 da manhã até as 8 da noite. Tem almoço, tem café da manhã. Sim. É um seminário gratuito de cura interior. É um seminário maravilhoso, gente. Se você puder estar aqui, venha. No nome de Jesus. Se inscreve aqui, liga no suporte. E olha, tem sido bênção esses seminários, entendeu? O dia inteiro você vai tratar coisas que você nem imagina e vai ser um divisor de águas na sua vida. Amém. Também temos os cultos, né? Às quartas-feiras, às 20 horas. E no domingo, às 9 horas da manhã. Tá bom, gente? Se vocês quiserem participar, entre em contato com a gente. Fica ligadinho aqui, compartilha, tá? Tudo bem, pastora? Então, nós agradecemos a presença de todos que ficaram ligados, ouvindo. Obrigado, gente. Shalom, shalom. Pratique. Deus abençoe a todas vocês que nos acompanharam nessa live maravilhosa. Compartilhe, curte essa live, se inscreva no nosso canal do Zaitcast, ative o sininho em todas, seja membro no nosso canal. Tem lá a parte de ser membro do nosso canal, seja membro. E compartilhe essa live, esse ensino para pessoas, para as mulheres, aquela que você vê que tem a necessidade de aprender algo mais da parte do Eterno. Compartilha no nome de Jesus. Amém, queridas? Amém. Fica na paz do Senhor. Um beijo para todas. Shalom, shalom. Fiquem Shalom, na paz gente. do Eterno. Tchau. Até semana que vem. Até Tchau, semana